Bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre uma das curas de Jesus, que está no capítulo de Lucas 17, intitulado Os 10 Leprosos. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, planeta este de provas e expiações dentro da escala evolutiva. Os seus ensinamentos são o roteiro definitivo para a evolução espiritual de todos nós. Ele nos trouxe toda a verdade. Viveu 33 anos e exemplificou para nós o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, que nós devemos procurar praticar no dia a dia de nossa existência aqui na Terra. Seus ensinamentos, além de ser o roteiro definitivo, eles são considerados universais e são considerados atemporais. Isso quer dizer, eles podem ser utilizados a qualquer estágio evolutivo que o espírito se encontra. Estes ensinos, eles devem ser praticados no dia a dia para a nossa evolução espiritual. Jesus é médico de almas, de espíritos, não de corpos físicos. Se fosse de corpos físicos, todos os que ele curou estariam vivos até hoje. Mas todas as curas de Jesus nos trouxeram revelações profundas para a nossa evolução, para a nossa salvação. Mas nós precisamos de ter fé e cumprir a lei. Ter fé é a gente acreditar em algo que eu quero alcançar. Então eu tenho que acreditar, eu tenho que querer e tenho que ter atitude, ações. E cumprir a lei. Jesus nos colocou que toda a lei e os profetas se resumiam no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso é a lei de quê? Do perdão, do amor, da caridade, né, do não julgar. E ele ainda colocou mais, ele falou que nós não seríamos salvos enquanto nós não cumpríssemos até o último tio da lei. Então nós, como acreditamos na reencarnação, e Jesus também acreditava na reencarnação, nós vamos fazer um estudo sobre isso, de textos que estão no Evangelho. Só dessa forma que a gente vai conseguir atingir. Porque, por exemplo, vamos citar uma lei: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgares, será julgado também. Nós julgamos o tempo inteiro. Ah, aquele é um drogado, aquele é um bêbado, aquele é um pervertido, aquele é um ladrão. Nós julgamos, nós temos maledicência, então a gente não cumpre, nós temos que cumprir todas. Essa daí que eu citei, a maioria já não cumpre. Hoje, então, como nós vamos falar do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, para que a gente entenda o que Jesus queria nos falar neste capítulo, nós temos que ir até o contexto social da época e temos que entender quem eram aqueles personagens a quem Jesus dirigia a palavra, né? Então, nós falaremos nesse capítulo dos 10 leprosos sobre os judeus, sobre o samaritano e sobre o sacerdote. Então, quem eram os judeus? Há 1850 anos antes de Cristo, Abraão e Rebeca tiveram 2 filhos gêmeos, Isaque e Jacó. Vale lembrar que Rebeca tinha 90 anos e Abraão mais de 100 anos. Jacó, que era um dos gêmeos, ele teve 12 filhos.
Estes 12 formaram 12 clãs familiares. E estes 12 clãs familiares que constituíam as 12 tribos de Israel. Em 875 a.C., o profeta Elias, aquele citado no Antigo Testamento, que subiu aos céus numa carruagem de fogo, ele provocou uma divisão nessas tribos, devido a questões políticas e a questões religiosas. Então, aconteceu uma divisão entre elas, por essas questões. E deu início também a um desentendimento, uma raiva, um ódio muito grande entre essas tribos. Elas se dividiram no Reino Sul, 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Levi. Vale a gente guardar que Jesus era descendente da tribo de Judá. E no Reino Norte ficaram as outras 10 tribos. E entre essas 10 tribos, a que nos interessa hoje é a tribo de José, porque o samaritano, ele era descendente da tribo de José. Então, todos eles eram judeus. Judeus samaritanos, judeus levíticos, todos eram judeus. Jesus, o sacerdote, os fariseus, todos daquele contexto em que Jesus vivia eram judeus. E é como nós hoje que somos cristãos. Então, tem o católico cristão, o espírita cristão, os evangélicos cristãos, né? E os evangélicos, por exemplo, eles se dividiram em várias seitas e continuam se dividindo até hoje. Mas todos são considerados cristãos, né? O samaritano, quem eram os samaritanos? Os samaritanos, ele e os outros judeus, eles acreditavam na Torá. A Torá, escrita por Moisés há 1250 anos antes de Cristo. Esta Torá, ela continha 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. E estes livros da Bíblia é que são a Torá de Moisés, foi escrito por Moisés. O samaritano, o judeu samaritano, ele acreditava na Torá, mas ele não acreditava no Talmud, que era uma coletânea de discussões de leis e costumes de ética que tinha sido escrito pelos rabinos. Então, eles não acreditavam no Talmud. Mas o que era esse Talmud? Neste Talmud, que estava contido no Antigo Testamento, tinha lá, por exemplo, não pode comer carne. E Jesus, ele contestou isso muito claramente, quando uma mulher perguntou para ele sobre o jejum da carne, que era uma discussão que existia muito entre eles lá. E Jesus respondeu para ela o seguinte: o que te faz mal não é o que entra pela sua boca, é o que sai, porque o que sai vem do seu coração. Uma outra discussão que Jesus também contestou foi sobre o sábado, de não trabalhar no sábado, de não fazer nada no sábado. E Jesus, ele fazia curas no sábado. E num sábado que ele estava fazendo umas curas, os fariseus apareceram e eles sempre estavam querendo pegá-lo para prendê-lo. E levantaram essa questão para ele. Ele respondeu o seguinte: o sábado, ele foi feito para os homens, não os homens foram feitos para o sábado. Com isso, ele continuou da mesma forma, curando no sábado. Então, ele contestava isso que era do Talmud. Uma outra coisa é sobre a questão de cortar cabelo. A outra coisa é sobre a questão da mulher, ela só poder dirigir-se a 2 homens durante toda a sua vida, que era o marido e era o pai. E Jesus contestou isso, né? Quando ele admitiu Maria Madalena, que era uma prostituta, a andar com eles, a levar o evangelho junto com eles. E também ele defendeu as mulheres em vários textos. E da mulher samaritana, que é aquele capítulo que fala que ele foi pedir água
a uma mulher samaritana que estava num poço. E isso, para aqueles judeus que andavam com ele, era inadmissível. Ele se dirigir a uma mulher e se dirigir a uma mulher samaritana era inadmissível. Então ele sempre estava trazendo para nós e para aquele povo uma lição, uma mensagem. Os samaritanos, então, que isso fique bem claro, eles eram considerados pelos outros judeus impuros, né? Eles não poderiam se aproximar de um judeu samaritano porque ele seria contaminado pela impureza dele. E o ódio deles era tamanha. A aversão entre eles era enorme. Agora vamos falar sobre o sacerdote. O sacerdote, ele era o representante do sagrado. Ele coordenava cultos e sacrifícios no templo. Naquela época eram sacrificados animais, pombos. E na época de Moisés chegaram ao ponto de sacrificar seres humanos. Somente os descendentes de Araão, que era irmão de Moisés, poderia ser sacerdote. Então era uma coisa que passava de família em família. E o sacerdote, isso aí nós temos que gravar, era quem liberava o leproso para o convívio social quando ele estava curado, e era quem tirava o leproso do convívio social pelo fator da contaminação da lepra. Vamos agora ao capítulo 17, versículos de 1 a 19, intitulados 10 leprosos. Abre aspas. Caminhando Jesus para ir a Jerusalém, passou pela fronteira de Samaria e Judéia. Fecha aspas, vamos comentar isso aí. Então, só pelo fato dele ter passado pelas terras de Samaria, ele já estava querendo dizer alguma coisa. Por quê? Porque para os outros judeus, passar pelas terras dos samaritanos, você corria o risco de ser assaltado, de ser morto, entendeu? Porque eles não valiam nada, eles eram do mal, os samaritanos eram do mal. E Jesus passou pelas terras. Então, ele ali já estava colocando uma posição nele. Continua a mensagem. Abre aspas. Ao entrar em uma aldeia, 10 leprosos vieram ao encontro dele. Pararam um tanto longe e gritavam: Jesus, Jesus, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, os vendo, lhes disse: Ide, apresentai-vos ao sacerdote. Enquanto eles iam, ficaram curados. Fecha aspas. Vamos comentar. Quer dizer, olha para vocês verem. Eles tiveram fé, eles acreditaram em Jesus. Porque Jesus só falou para eles o seguinte: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Eles tiveram atitude, eles foram, eles confiaram e eles foram caminhando. E foram curados no meio do caminho. Continua, abre aspas. Um deles, quando se viu curado, ele voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se com o rosto em terra diante de Jesus, agradecendo-lhe. E era um samaritano. Fecha aspas. Então, olha, quem voltou daqueles 10 que tinham sido curados? Somente o samaritano. Então, o samaritano, ele não julgou Jesus, porque Jesus era da tribo de Judá. Então, era considerado por eles na época um inimigo. E o samaritano era considerado um inimigo também das outras tribos. E ele voltou, ele não julgou Jesus, ele acreditou em Jesus e ele voltou para agradecer Jesus. Continua a parábola. Então lhe disse Jesus: não foram curados os 10? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus a não ser o estrangeiro? E disse ao samaritano: a tua fé te salvou. Fecha aspas. Isso é importante demais, essa palavra que Jesus colocou.
que ele falou, a sua fé te salvou. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê em que várias curas que Jesus fez, ele nunca falava, eu te curei, meu pai te curou. Ele sempre colocava, a tua fé te curou. E neste caso, ele falou para o samaritano, a tua fé te salvou. Mas por que salvou? Por quê? Porque o samaritano, ele não julgou Jesus. Então, ele já tinha adquirido uma das virtudes que estão na lei. Ele teve fé, ele acreditou, ele agiu. E ele agradeceu, que é também uma outra virtude que está na lei. Portanto, o samaritano já tinha dentro do coração dele adquirido a gratidão, o não julgar e a fé. Aquilo já estava no coração dele, no sentimento dele. Ele já conseguia agir daquela forma naturalmente. Então, ele já estava a caminho da salvação. Então, o que Jesus quis nos dizer? Não importa a religião, não importa a religião que a pessoa tem, não importa nada, eu não posso julgar, importa, são as virtudes que ela já adquiriu dentro do coração dela. É a bondade, são as virtudes da lei que ele já conseguiu colocar dentro do coração dele. Portanto, devemos acompanhar os ensinamentos de Jesus, estudar e trazê-los para dentro do nosso coração e praticá-los. Muita paz, muito obrigada e fiquem com Deus.